Sentamos juntos pra conversar, na mesa simples, luz a brilhar, palavra viva, vida a guiar, no coração o amor vai pulsar. É papo de cristão, irmão pra irmão, corações unidos na mesma canção. Fé que nos sustenta, nossa direção. É Cristo o centro da nossa união. Entre risadas, histórias de vida, lutas, vitórias, jornada vivida. Com a Bíblia aberta, a alma aquecida. Nós Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Você que está ligadinho aí na Rádio Missões Web, a rádio que faz missões com você. www.tvradio.ong.br, essa rádio que faz missões com você. Como é que foi seu final de semana? Foi bom? Eu sempre começo o programa perguntando como você está. E espero que esteja tudo bem com você, né? E se estiver passando por um relento, um desafio, ou por mares tempestuosos, segura firme na fé, né? Tudo no momento certo há de acontecer. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eita glória! Eita! E vamos lá, vamos de mais uma Papo de Cristão. Segunda-feira às 19 horas, é claro, é Papo de Cristão. É só aqui na Missões Web, né? O agosto é o mês de você apresentar a sua congregação, mas infelizmente hoje não foi possível, o convidado está, né? E eu não chamo ninguém de supetão para poder, né? É tudo bem adiantado para poder se organizar, né? Então hoje eu vou estar aqui e vou falar um pouco da palavra de Deus. Vamos falar como são formosos os pés daquele que anuncia o Evangelho. Vamos falar de Isaías 52, no verso 7, ali tentar se colocar no lugar, se colocar na mente de Isaías, que queria se expressar, né? E é muito bom falar do Evangelho. É muito bom, e toda vez que nós temos a oportunidade de elevar a palavra de Deus e pronunciar a palavra de Deus, é motivo de paz, é motivo de gozo, é motivo de alegria em nosso ser, em nosso espírito, né? Porque tudo que há em nós louve ao Senhor, né? Então, hoje é o motivo de toda segunda-feira, não só a segunda, mas principalmente a segunda-feira, eu fico muito feliz da oportunidade que Deus me dá de falar da palavra dele, de anunciar o Evangelho, levar a palavra àqueles que estão cativos, àqueles que estão à longínqua, aonde meus olhos não alcançam, aonde eu não posso estar, mas através das ondas da internet, conseguimos levar essa palavra a essas pessoas, que o Espírito Santo venha conduzir o nosso debate, o nosso papo de cristão de hoje. E, opa! E você que está ligadinho aí, começa a multiplicar a rádio, começa a botar o link do nosso aplicativo aí nas suas redes sociais, nos seus grupos da igreja. Vamos que vamos! E olha, desculpem a voz, estou meio afago por causa do meu resfriado, estou muito gripado, tive muita febre depois do culto, né? Peguei uma gripe brava, mas, né, Paulo disse aos romanos: o que poderá nos separar do amor de Deus? O que separaria nós do amor de Deus? Né? A espada, a fome, a nudez, nada, mas nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eita glória! Né? Então, vai ter momentos que vai me faltar ar, né, palavra, porque eu estou muito gripado mesmo, irmão, muito mesmo. E hoje eu estou até aqui no Gatorade para poder me reidratar. E você que está em casa, né, cuide-se para não ficar gripado, frio, não pega sereno,
Mas você que tem uma idade mais avançada, já não é mais um menino, já não é mais... Cuide-se, porque tá difícil na área da saúde, não só aqui em Seropédica, mas no estado todo do Rio de Janeiro, a saúde em todo o Brasil, né? A saúde está precária demais. Então vamos começar com um papo de cristão. Já que nós estamos para lá, vida de cristão é sem a correria, né, irmãos? É segunda no papo. Sábado eu tive no programa Conectados com o Reino de Deus, né? Com a missionária Ivonete, com a missionária Tamir, foi bênção, né? No domingo já estava na congregação, né? Foi bênção, nossa, foi bênção mesmo. Lá o culto de domingo, onde nós estávamos reunidos para celebrar, para cultuar ao Senhor, foi bênção. Deus fez maravilhas. Não é que não faça aqui, não é que não faça lá, mas Ele separou aquele momento precioso naquele local para fazer maravilhas, né, naquele local, na Igreja Aliança Eterna, a Igreja Batista Aliança Eterna, né, ali do pastor Irã Júnior. Bênção mesmo, tá, irmãos? Se você tiver a oportunidade, vá lá, às 18 horas no domingo, né? O culto é bênção, tá? E a semana toda já entra, amanhã já tem taekwondo, e assim vai, e a gente vai tentando, né, se manter de pé com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já quero mandar meu alô, o meu abraço ao mestre Guido, ao tio Claudinho, né? Mandar o abraço ao pastor Davi Rocha. Ô, glória, meu Deus, né? A missionária Monique, o diácono Ronaldo, aquele abraço para você, um abraço especial aqui para toda a congregação da Aliança, da Igreja Batista Aliança Eterna, né? Glória a Deus por isso, louvado seja Deus. E você, meu amado, você, meu irmão, que está ainda, dá tempo de você pegar sua Bíblia, abra lá no livro de Isaías 52, né? Versículo 7, nós vamos falar dessa honraria que Deus nos deu de anunciar as boas novas, de pregar o Evangelho, a beleza de você falar da palavra de Deus, que muitos eles veem como um martírio, muitos veem como um peso, mas Isaías se referiu que era formosos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Oh, glória, né? Nós vamos falar sobre isso, né? Ter a alegria de anunciar a palavra de Deus, anunciar não roboticamente, mas ter alegria no seu ser, no seu interior, quando se refere em anunciar o Evangelho, ou seja, na perseguição, né? Ou seja, na beira da morte, ou seja, quando for caçado, ou seja, quando for injuriado, não interessa, mas quando abrir a boca para falar do Evangelho, se alegre porque é formoso os pés daquele que anuncia o Evangelho de Cristo Jesus. Oh, aleluia, né? Vamos lá para... Abre a sua Bíblia aí. Vamos rapidinho, né? Isaías 52. Isaías 52. Isaías 52. No verso 7. Vai dizer: quão suaves são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que fazem enviar a paz, o que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina, né? Isaías, ele estava tentando ali se expressar, mostrar a beleza daqueles que pregam o Evangelho, daqueles que levam a boa nova, as boas novas, e vamos dizer assim, a importância da alegria, né, de receber essas pessoas de portas abertas, dar suporte a essas pessoas e se alegrar com elas, essas pessoas que querem estar o tempo todo falando de Jesus, falando de Cristo, ou seja, onde elas estiverem, nas ruas, nos centros de recuperações, nos hospitais, dentro das congregações, enfim, a beleza de anunciar o Evangelho. Mas, pastor, como Isaías conseguiu ver beleza se ele mesmo foi cerrado ao meio vivo? A morte de Isaías foi assim. Você sabia disso? E ontem mesmo, desculpe, irmãos, mas eu estou bastante gripado mesmo. Ontem mesmo, no momento do início do culto, foi se falado da alegria.
de estar alegre, mas como podemos estar alegres se eu estou desempregado, pastor? Como é que eu posso estar alegre se eu estou enfermo, pastor? Como é que eu posso estar alegre, pastor, se meu filho está nas drogas, a minha filha está na prostituição? Como eu posso estar alegre? A alegria do Senhor é a nossa força. Por isso nós estamos alegres. Se alegrar em Cristo Jesus. Não é você desprender do sofrimento das pessoas e não estar nem aí para o sofrimento para elas. Mas toda vez que você tiver a oportunidade de falar de Jesus, ou você receber a oportunidade de falar do Senhor Jesus, de falar desse evangelho da salvação, do evangelho da paz, se alegre com isso. Se alegre com isso. Mas como é que eu vou fazer para me alegrar se acabei de te contar, pastor, sobre todas essas coisas? Romanos 11, 36 vai falar que é dele, por ele e para ele são todas as coisas. E que tudo isso aqui é passageiro. Vai passar. Vai passar. Céu e terra e mar vão passar. Mas o que ele nos propõe através de toda a palavra dele, do Evangelho, é um lugar onde não vai haver dor, não vai haver lamento, nem choro, muito menos tristeza. E ele nos escolheu para levar essa palavra de paz, essa palavra de amor, essa palavra de salvação aos cativos, aqueles que se encontram aflitos, aqueles que se encontram perturbados, aqueles que se encontram tristes, desmotivados. Ele nos chamou e nos ungiu para apregoar as boas novas do Senhor. Por isso Isaías, ele se alegrava com isso. Ele dizia que eram formosos os pés daqueles que anunciavam o Evangelho de Cristo. Era motivo de alegria anunciar as boas novas. E ele se alegrava com isso. Irmãos, já tem um tempo de rádio, de projeto, né? Nos projetos os irmãos me conhecem. E eu posso, uma certa feita, meu irmão faleceu, meu irmão mais velho, eu estava no projeto, quando eu recebia a notícia que ele tinha falecido, tinha entrado em óbito. E ali eu me pus de pé, falei com meu filho, isso aconteceu, isso, e ele ficou ali, porque ali tem umas crianças que as mães deixam, e só pegam quando acaba. Então já contam com aquele horário, já contam com aquele tempo para eles fazerem as outras coisas, e as crianças ficam ali treinando. Poxa, mas a morte do seu falecido, teu irmão faleceu. Eu deixei meu filho e vim para casa, né? Na casa da minha cunhada, fomos direto para o hospital, onde estava lá o corpo dele, para resolver os trâmites, né, sobre sepultamento, essas coisas, dar força um ao outro, a família um abraçar o outro nesse momento triste. Né. Mas onde o Senhor quer chegar da alegria de pregar o Evangelho, de estar. Irmãos, mas dentro de mim eu tinha comigo a certeza que todas essas coisas iriam passar. Que aquele momento ele iria passar. Ia ficar guardado para toda a família, mas iria passar. E a oportunidade de você semear a palavra, ela também passa. Quando a gente não se prontificamos, quando nós não se colocamos de pé e não tomamos coragem de tomar decisões
não só para as nossas vidas, não só para as nossas vidas, mas às vezes nós pensamos que as decisões que nós tomamos para nossa vida não afeta terceiro e quarto a outras pessoas. E ali ficou aquelas crianças lá na igreja, aquele tempo. Até acabar, né, o treino e trazer para cá. E logo depois, passou um dia, 2 dias, 3 dias, no mesmo treino, a mãe me perguntou, poxa pastor, meus pesos, meus sentimentos, como é que o senhor consegue lidar com essas coisas com até usou um termo assim, com essa força, eu falei, não. A minha força, a força que eu tenho não vem de mim, vem do Senhor. Você não pode parar, você não pode parar tudo, enquanto houver vidas envolvidas, houver esperanças. Que sofra você, mas a obra de Deus ela tem que continuar, custa o que custar. A tua dor, o teu sofrimento vai passar, pode ter certeza, vai passar. Por isso, se hoje você que está aí me ouvindo, está passando por um sofrimento ou uma dor parecida que eu passei e fala, não, vou parar, vou fechar, não vou dar, vou suspender, não faça isso. Porque aquilo ali vai passar. Nós, como cristãos, temos que se alegrar e ser mensageiros da palavra de Deus. Nós temos que se alegrar por toda a oportunidade recebida para anunciar as boas novas. Falar dessa magnitude, dessa força. Agora, me perdoa, onde você tira essa força, pastor? Para continuar. Onde você tira? Porque quando nós se transformamos cristãos, quando nós se convertemos ao nosso Senhor, a gente para de se vitimizar, ser vítima de si mesmo. Isso e aquilo, não. A gente encara a situação, por mais que doa, por mais que venha contra nós, querendo nos destruir, querendo nos fazer parar. Mas bem sabemos no Deus que nós temos crido, e mesmo que nós venhamos ficar caído, mas sabemos que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que o amam. Que aqueles que semeiam o evangelho em lágrimas, em dor, em pranto, como semeou Paulo, como semeou Isaías, grande será o galardão deles lá no céu. Aqueles que não colocam empecilho, aqueles que não desistem fácil, aqueles que não param por causa da situação, por causa do momento, grande será o galardão deles lá no céu. Mas aqueles que pregam com alegria, aqueles que levam o evangelho da paz com alegria, aqueles que, então, pode ter a situação que for, mas se alegram em falar de Jesus, se alegram de falar do nosso Deus Todo-Poderoso. Esses serão como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Porque sabemos nós que a nossa força vem de Deus, um Deus forte, um Deus poderoso, que tem em suas mãos não só o poder, mas Ele tem em suas mãos todo o poder. E Ele te ungiu para apregoar as boas novas. Ele te ungiu para que você venha abrir a sua boca e falar do amor dele. Falar que há salvação para o traficante,
que há salvação da prostituta, que há salvação para o drogado, que há salvação também para o adúltero. Mas tudo isso em Cristo Jesus. Para que isso venha acontecer, nós temos que apresentar o Evangelho a essas pessoas, meus irmãos. Nós temos que levar o Evangelho além das paredes, além dos nossos olhos, onde nossos olhos não alcançam, como está lá no livro de Atos, capítulo 1, no verso 8, até os confins da terra, aonde nossos olhos não enxergam, aonde nossos olhos não podem alcançar. Deus nos deu esta missão de levar o Evangelho até os confins da terra. E o que te impede de fazer isso? Isaías, voltando para Isaías, ele falou que era lindo, que era maravilhoso, que era formoso os pés daquele, no sentido de dizer que era lindo, que era maravilhoso, aqueles que levam o Evangelho da paz, da beleza de proclamar as boas novas. Quando nós pegamos este versículo, nós se enchemos com ele. Se enchemos do Espírito de Deus, para que nós fomos ungidos para isso, em primeiro lugar, para falar do amor de Deus, para falar do Evangelho. Ele descreve que aqueles que levam a salvação, simbolizando a beleza dessa missão de levar o Evangelho, é uma missão árdua, mas não é uma missão triste, irmãos. Não leve o Evangelho com tristeza, não leve o Evangelho como um peso, leve o Evangelho com alegria, com simplicidade. Não fale do Evangelho como se ele te deixasse superior que alguém, ou mais importante que alguém, não. Fale do Evangelho como servo. Fale do Evangelho como você estivesse a serviço. Porque você sabe que a tua recompensa vai vir de Deus. Às vezes, meu irmão, você que está aí nos ouvindo na Rádio Missão José, você de São Paulo, você de Minas, você de Goiás, estou com saudade da minha ouvinte número 1, Rio Verde, você que está aí aqui de Seropédica, você, enfim, lá do Rio Grande do Norte, que tem aumentado bastante a audiência lá no Rio Grande do Norte, né? Você que está aí, você acha que você é inferior, que você não tem indigno de levar a palavra de Deus, de levar o Evangelho, muito menos sentir a prazer em levar. Então você está ouvindo a voz, você que está aí ouvindo a voz, você está ouvindo a voz de um homem que era adulto, que é um homem que era drogado, um homem que vivia metido em coisas erradas e hoje já há muitos anos anuncia o Evangelho da paz. Esse meu Evangelho que alguém me anunciou, que eu ouvi, me transformou, me mudou. E hoje eu estou aqui do outro lado para anunciar esse Evangelho, mas com uma extrema alegria de falar desse Evangelho que transforma, que muda, que salva. Esse Evangelho que não é somente o modo de viver, mas é o caminho, caminho da salvação. É o caminho, ele fala assim, conhecereis a verdade. Eu já falei isso no programa, quando a palavra, esse conhecereis, a verdade, ele não está falando de um ser, de uma pessoa, ele está falando do conhecimento, de você conhecer a verdade. Não tem como você conhecer, né, se não tem quem arquipregue, quem levar, quem fale para essas pessoas nos presídios, nas comunidades, nas favelas, nos becos, nos hospitais, se
como haverá salvação se não tem quem apregue a salvação, o evangelho da salvação? Então você se alegre neste momento, porque Deus te escolheu, Deus te ungiu, Deus te remiu antes do ventre da sua mãe, para que você possa abrir a boca e levar o evangelho da paz, o evangelho da salvação. Não se detenha, irmãos. Mas lá é assim, ó, irmãos. Mas eu não estou preparado, eu não recebi a ordem do meu pastor, da minha pastora ou dos meus líderes. Deixa eu te falar, Jesus ele falou, ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Está esperando a ordem de mais quem? Se o Deus Todo-Poderoso, aquele que morreu na cruz, aquele que morreu por você, que ele foi apedrejado, cuspido, levava uma coroa de espinha, na sua cabeça, prego nas mãos, prego nos pés, morreu, ressuscitou no terceiro dia, te ordenou, precisa de quem mais te mandar a ir. Precisa de quem mais te mandar a ir adiante falar do evangelho e da palavra de Deus. Ele garante. Mas não é assim. Eu não estou falando para você desobedecer a liderança, mas todo aquele que te proíbe de você falar do evangelho. Me lembro como se fosse, eu vou contar aqui um testemunho, estava lá gente, aqui em Seropédica, no Rio de Janeiro, tem um bairro ali chamado Mutirão. Estava no Mutirão na Missionária Dora, ali tinha um culto ali que era um ponto de pregação. Aí recebi a oportunidade, falei do livro de Apocalipse. Lembro como se fosse hoje, irmão, isso. Como se fosse hoje isso, bem claro. Falei do livro do Apocalipse, aí depois, tive a oportunidade, falei das igrejas e tal, mas parece que o meu falar das igrejas, eu não percebi. Mas tinha na época, esse camarada era pastor, estava lá vendendo CDs, no culto comendo e vendendo CD, vendendo roupa, vendendo culto. O culto rolando, o cara vendendo isso. E parece que ele se enquadrou numa dessas igrejas aí. Aí quando teve a oportunidade, falou que pegou o para poder atingir a mim, no caso, Falou, quem tinha tem pessoas que não têm autorização de pregar o livro de Apocalipse. Olha só, irmãos, o cúmulo que nós chegamos. Não tem, Deus não dá autorização para alguns pregar o livro de Apocalipse. Eu tive que ouvir de uma pessoa que pastoreia uma igreja, tem um certo rebanho de ovelhas. Como é que a gente vai falar? O que a gente vai pensar de pessoas que estão na mão de uma pessoa dessa? Estão sendo arrebanhados por uma pessoa dessa? A pessoa que diz que essas pessoas não têm autorização. Não sei se Deus falou, se o próprio Deus falou, ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. É isso que a Bíblia diz, irmãos. Não perca a oportunidade de falar de Jesus. Seja no luto, seja no momento de alegria, seja no momento da saúde, seja no momento da doença. É lícito, a Bíblia nos garante, é lícito pregar o evangelho dentro e fora dentro de tempo e fora de tempo. É a única coisa que a Bíblia fala que tu pode pregar em todo o tempo. Eclesiastes nos instrui que é tempo para todas as coisas. Mas falar do amor de Deus é todo o tempo. E há daquele que tenta calar aqueles que levam a boa nova. Há daqueles que tentam fechar a boca daqueles que levam a palavra da verdade, a palavra da salvação, a palavra da paz, a palavra da esperança. A Bíblia fala em 1 Coríntios, versículo 13, que é fé, é a esperança e o amor. A palavra de Deus leva a fé, leva a esperança e leva o amor. Você está entendendo, irmãos? Ninguém vai conseguir fechar a boca do servo de Deus. Ninguém vai conseguir fechar a boca
daquele que Deus instruiu para falar, daquele que Deus chamou para pregoar o Evangelho. Eu não estou aqui, irmãos. Poxa, mas quase, antes eu dei um testemunho, eu pregava quase todo dia. Depois que a minha pregação não foi mais a pregação da prosperidade, do amor, daquelas coisas, né, que a gente está acostumado a ver, que envergonha o Evangelho, caiu a chamada do... Mas não cessa a boca de quem está cheio do Espírito, não cessa a boca de quem está querendo falar de Deus, do amor, da sua grandeza, da sua bondade, da sua misericórdia. Não consegue fechar, porque aí Deus me deu a rádio, Deus me deu o programa, Deus me deu um projeto. E todos os dias eu posso falar da grandeza, do amor do Senhor Jesus a todas as pessoas, inclusive para a minha família, para a minha parentela. Ninguém consegue calar a boca do ungido do Senhor, a não ser o próprio Deus. Por isso Isaías achava que aquele todo sofrimento, aquela toda perseguição que ele tinha, tudo, mas ele sentia alegria, beleza em falar, no seu íntimo, no seu ser. Romanos 10, 15. Hoje vai ser curto, irmão, eu estou gripado, estou fazendo um programa porque meu compromisso com o público, meu compromisso com quem está lá me escutando, quem está toda segunda-feira me esperando. Tem mais 3 rádios webs que eu compartilho quando eu entro na plataforma, né? Eles também passam o programa, né? Eu quero agradecer essas pessoas que depositam confiança na Rádio Missões Web. Romanos, você que está em casa, Romanos 10, 15. Romanos 10, 15. Coríntios não, já passou muito. Romanos 10, 15. 14, 15. Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito? Quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas. Oh, glória! Como ouvirão? Como vão se converter? Como vão chegar as boas novas? Novidade de vida a essas pessoas, se não tem quem pregue? Pastor, mas a gente tem que passar pelo discipulado. Tem que passar pelo discipulado hoje em dia, irmãos. Não é por causa daquele, a pessoa ter uma Bíblia na mão, tem que saber isso. Hoje em dia a pessoa tem que ter como é que se dá? Pedagogia. Hoje tem igreja que só aceita se tiver pelo menos ser um psicólogo, alguma coisa parecida para se tornar um pastor de uma grande igreja. Antigamente não era assim. Hoje tem que ter cheio de curso. Não, eu estou gabaritado. Não estou falando para você não se capacitar, não. Tá? Eu vim no ministério onde ali era analfabeta. Aprendeu a ler com a gente lá. Aí ela já cheia do Espírito Santo. E por as mãos daquela mulher eu vi milagres, eu vi curas, eu vi coisas fantásticas. Ajudou a formar o meu pensamento sobre pregar o Evangelho, sem excepção, com simplicidade. Não estou dizendo que não seja, tá, irmãos? Você não tem que estudar, não estou falando isso. Eu estou falando que Deus deu uma ordem. Jesus, sabe como Jesus formou discípulos? Ele chamou, vem Mateus, vem Pedro, vem João, e assim foi. E o que Jesus fez? Andou com eles pela cidade. Eles viram as atitudes de Jesus. Jesus só não pegou o Velho Testamento e ficou ensinando a eles. Só não. Falou muito do Antigo Testamento, mas ele mostrou na prática. Ele foi às ruas. Ele foi onde tinha doentes. Ele foi onde tinha cativos. Ele foi onde tinha famintos.
Ele foi onde tinha pessoas endemoniadas. Ele foi e andou pela cidade levando os discípulos. Como eu posso dizer que aquela pessoa pode receber poder e virtude do Espírito Santo se eu sou uma pessoa vazia, sem poder nenhum? Poder que eu falo, irmão, de persuasão, de você ter força para continuar marchando, de você olhar para as pessoas e conseguir ter íntima compaixão. Isso é virtude do Espírito Santo que está em você. Como eu posso? Eu vou pegar e vou dar um seminário, você está formado, você é pastor, você é isso, você é aquilo? Eu posso fazer isso? Jesus não fez isso. Paulo falou: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo foi ensinado por os maiores doutores da lei. Ele abriu mão porque veio o Novo Testamento e a graça. Ele abriu mão de tudo aquilo para que ele viesse crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quando ele fala conhecer na graça, na misericórdia de Deus, no perdão. E quando ele fala no conhecimento, ele fala no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E como é que a gente vai formar? Ele falou, se não tem quem pregue. Sabe, vós que como são formosos os pés daqueles que anunciam o Evangelho das boas novas, o Evangelho da paz. A gente tem que parar um pouco, irmãos, de muito mimimi. Isso, eu vou dar um selo disso, eu vou dar um selo daquilo ali. Paulo falando, sabe, lá em Coríntios, Paulo falando, sabe, vós que são as cartas escritas, não com tinta, mas com o selo do Espírito Santo de Deus, escrita por vós, são cartas escritas por Deus. E aí eu falei no programa das irmãs, que eu tive a oportunidade de estar lá, das missionárias, que eu falei que antigamente a gente era reconhecido não pelos nossos diplomas, mas era pelas nossas atitudes. Quando você falava que era um pastor, você era uma pessoa admirada, era uma pessoa respeitada, não porque tinha um diploma, porque não tinha esse negócio antigamente de convenção, não tinha essa bobeirada toda que tem hoje, né? Que só vê dinheiro para lá, dinheiro para lá, dinheiro para lá, e aí não se vê fazer nada. Né? Não tinha nada disso. Mas a gente tinha respeito, admiração da população, das pessoas que ali estavam, né? Pelas as atitudes que nós tínhamos, pelo comportamento que vivíamos. As pessoas olhavam para nós e vinham, lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus, não porque nós tínhamos um diploma, uma carteirinha, ou frequentávamos a congregação B ou a congregação C, mas pelas nossas atitudes, o nosso modo de viver, ao tempo todo anunciando o Evangelho nos ônibus, nos trens, nas praias, nas praças, nos hospitais, nos presídios. Nós não abríamos mão dessas coisas, estava o tempo todo falando do amor de Deus, porque é formoso, é lindo, é maravilhoso falar do amor de Deus. Isso está ficando esquecido. Eu cheguei a dar um exemplo, eu falei, poxa, antigamente falava que era pastor, era sinônimo de respeito, agora tu fala que é um pastor, a pessoa já olha desconfiada. Por que será que está acontecendo com a gente, irmãos? Não temos mais prazer em falar do Evangelho, não temos mais alegria em pronunciar o Evangelho. Pastor, mas está morrendo gente lá anunciando o Evangelho, mas está morrendo com gozo, com a certeza da salvação eterna, a certeza que vai ter um encontro com o Pai, que vai ter um encontro com o Senhor Jesus, que vai estar andando em ruas cravadas, ruas de ouro, e tem a certeza que vai haver moradas preparadas para eles. E por isso é a alegria de anunciar o Evangelho. A alegria de ver que você está sendo perseguido, a alegria de ver que você está sendo acusado, porque você está pregando o Evangelho com alegria. Hoje parece mais uma disputa. Pega mais, fulano, fui convidado para pegar assim, assado, os outdoors aparecem ali, tá lá fulano. Ben falou no programa passado, né, do sábado, no Conectados com o Reino de Deus, né, que
As pessoas preferem, não querem pregar na rua, mas só dentro dos prédios. Né? Eu nem digo templo, porque o templo somos nós, somos morada e templo do Senhor, diz a Bíblia. Né? Nos prédios, porque a segurança, a conforto só tem crente. Pegar uma praça pública, irmão. Ficar alguém pegar um demoniado, pegar uma pedra e tacar em você, ser xingado. Eu já fui xingado várias vezes. Ali, não estou falando que seja errado pegar lá dentro, não, irmão. Só que nós estamos entrando nessa onda do comodismo e não estou achando mais beleza no Evangelho. Né? Muita estrela, as pessoas querem ser estrelas do Evangelho. Não. Acorda enquanto é tempo, irmão. O nome que tem que ser glorificado é o do Senhor. O nome que tem que ser exaltado é do Senhor. Quem tem que aparecer é Deus. Que Ele cresça, eu diminua. Que Ele apareça e me constranja com a sua glória. É isso, irmãos. É isso. Você que está aí nos ouvindo aí na Missões Web, você que nos acompanha o Papo Cristão, há quantos anos eu estou aqui falando as mesmas coisas? Não é qualquer vento de doutrina que me derruba. Estou aqui, falando, batendo na mesma tecla. Perdemos a alegria de anunciar o Evangelho. Para muitos é peso. Para mim não. Para mim é alegria. Eu fico ansioso para chegar às segunda-feiras e ter esse papo com vocês. Eu fico ansioso para chegar dia terça-feira e ir lá com as crianças, mães, eu falar alguma coisa da parte de Deus para eles. Eu fico ansioso para quando tem um futebol no domingo ali, tá a galera lá brincando, tá a galera jogando bola, eu vou lá e lanço o Evangelho de Cristo ali no meio deles, semeando a palavra. Eu fico ansioso porque aquilo que Deus me deu, o Espírito de Deus que está aqui, que me ungiu para pregar as boas novas, ele me dá alegria, me dá prazer, me dá gozo quando eu falo da palavra de Deus. Eita glória, né? Você que está aí, às vezes você não vai entender o que eu estou falando. Não vai conseguir entender, não vai conseguir alcançar a isso ainda. Ter esse gozo. Ontem eu fiquei maravilhado. O culto, né? Com a garganta ruim, engraçado assim em termos, tá? No modo de se expressar, tá, irmãos? Que estava todo mundo, né? A irmã que louva estava com a garganta ruim, a pastora Zima com a garganta ruim, todo mundo, e de repente Deus falou, olha só, fez um mover e transformou. Ele não depende de nós. Não depende de nós. Para nada. Ele não depende de nós para nada. Ele nos deu essa honraria de anunciar o Evangelho, a qual até os anjos dos céus queriam falar o Evangelho, anunciar, e ele falou, não, é conosco, e deu essa honra para nós, para que nós possamos ter prazer, para que nós possamos ter alegria. Passamos momentos dolorosos, dor, é claro, momentos tristes, mas o Evangelho não. O Evangelho te traz esperança. O Evangelho te enche de amor. O Evangelho te dá fé, porque a fé vem em ouvir a palavra de Deus. E não tem coisa mais importante para o cristão do que a palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Então você, meu amado, você, meu querido, não se constranja de chegar num lugar e não querer abrir a sua boca. Quando te der uma oportunidade, fale do amor de Deus. Ah, mas pastor, eu não sou o pregadorzão, eu não sou isso, então não tenho aquele profundo conhecimento. Leia a palavra de Deus. Onde você estiver, leia. Somente leia. Uma reunião de família,
num aniversário, numa festa, alguma coisa, onde você estiver, fale da palavra de Deus, se alegre com isso o tempo todo, fale. Mostre nas suas atitudes para Deus que você é alegre, que você é feliz por pregar o Evangelho, pela oportunidade qual Ele deu de você também conhecer o Evangelho e se tornar essa pessoa corajosa, uma pessoa dedicada ao Evangelho. Não tenha medo, não volte para trás. Ele é o Deus que garante. Ah, pastor, então quer dizer que eu posso sair? Não é isso que eu estou te dizendo. A Bíblia vai falar que todo aquele que obedecer a palavra de Deus serão como árvores plantadas a ribeiras dos rios e darão seus frutos no tempo certo. Só obedeça, pregue a palavra. E se alguém tentar te calar, irmão, se alguém tentar dizer você não é qualificado porque você não tem um diploma, porque você não tem isso, não, repreenda esse demônio nessa pessoa, aleluia, repreenda, não no sentido de você não dizer que você não tem que estudar, que você não tem que se qualificar mais, não estou dizendo isso, mas se você tem essa oportunidade, fale do amor de Deus, independente se você tem um diploma, se você tem uma carteirinha, se você tem uma carteira de congregação, não interessa. Se Deus tocou no teu coração para você falar das maravilhas, do amor, da misericórdia, da bondade do Senhor, fale. Poxa, pastor, não estou entendendo. Hoje o senhor está falando essas coisas desse maneira porque tem muitas bocas se fechando, irmão. Tem sistemas que estão impedindo as pessoas a pregoar o Evangelho. Ah, só vai sair se eu permitir. Ah, só pode ir se eu te autorizar. Ah, porque está escrito na Bíblia que eu tenho que obedecer minhas lideranças. Toda a liderança que está em Cristo Jesus, irmãos. Uma liderança que proíbe alguém de falar do Evangelho não está na videira. Se o próprio Deus falou, ide, pregai o Evangelho a toda criatura, Ele já ordenou isso há mais de 2000 anos, a ordem já foi dada e não precisa mais ninguém dar essa ordem, porque a ordem foi dada pelo próprio Cristo, o próprio aquele que morreu na cruz, aquele que foi crucificado, apregoado, aquele que lhe tomou chicotada, pedrada, aquele que tomou uma coroa de espinho na cabeça, Ele já deu a ordem. E o mundo tentou parar essa ordem. O Satanás tentou impedir disso acontecer, mas nada pode frustrar os planos de Deus e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Fale com segurança. Paulo, lá em 2 Coríntios, quando ele vai falar que a letra matava, porque era da lei, né, que eles traziam, a letra mata, mas o Espírito vivifica. E ele falava da letra, não é para que você não deixe de estudar o conhecimento, nada disso, ele estava falando da letra, e realmente a letra matava a gente, porque se pegava no adultério, a mulher era apedrejada, então a letra realmente matava. Ele falou, mas o Espírito vivifica, aquilo que está em mim, leva a palavra de vida, aquilo que está em mim, leva a palavra de salvação, aquilo que está em mim, leva a palavra de uma nova aliança para aqueles que erraram, uma nova chance de ter um novo recomeço. Já não matava mais. O Evangelho veio para a salvação, tanto que o próprio Cristo disse e falou, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, aqueles que precisam de cuidados. Veio para ele mesmo, falou isso. Então, se ele veio para os doentes, ele não veio para matar os doentes. Ele veio para cuidar dos doentes. Ele veio para salvar os doentes. Ele veio para sarar os doentes. Na parábola do bom samaritano, ele vai dizer que o samaritano cuidou daquele que foi deixado meio morto à beira do caminho. Ele cuidou, colocou vinho e atou as suas feridas, e atou as suas feridas e botou em sua cavalgadura. E levou ele até um lugar seguro, colocou ele numa estalagem, irmãos. E disse para ali o dono da estalagem, para aquelas pessoas que quer cuidar, pagou, dá-lhe de comer, dá-lhe roupas para ele vestir,
E se por acaso o que eu deixei com você for pouco e você gastar um pouco mais, ele disse, eu for lá, mas quando eu voltar, eu vou acertar tudo. Querido, não tenha medo de investir no Evangelho. Como assim, pastor? Financeiramente, fisicamente, não tenha medo. Ele deixou para você cuidar, cuide. Mesmo se tiver com dificuldade, se você tiver que dividir financeiramente essa ajuda com essa pessoa ou com aquilo, invista. Porque o bom samaritano disse que quando ele voltasse, ele acertaria tudo com aqueles que ficaram, com aquele que ficou cuidando das pessoas que ele colocou na hospedagem, da pessoa que ele colocou na hospedagem para ser tratada. Deus, ele não fica devendo nada para ninguém. Invista, não tenha medo. Às vezes eu passo aqui um perrengue, às vezes paga a conta de cá, paga a conta de lá, e tem, né, as coisas para botar a rádio para funcionar, é coisa de projeto, ir para lá e para cá. Mas eu não tenho medo. Se ele deixou na estalagem, ele deixou. E se passar, se eu tirar, quando ele voltar, ele disse que ele vai acertar tudo. Porque ele não fica devendo nada a ninguém. Então o que nós semeamos, o que nós produzimos aqui, não é para essa terra, irmãos. Para outra terra. Novos céus e nova terra. Um evangelho da prosperidade, onde só quer que você te dê riqueza aqui, atrai milhões. Mas Deus, ele falou, do suor do teu rosto, tirás da terra o teu sustento. Ele não mandou eu mandar para lá para ele me prosperar 100 vezes, 1000 vezes, não. Ele falou, do início ele disse, do suor desta terra tirarás o teu sustento. Poxa, pastor, eu não sabia disso. Está lá escrito. Então não existe evangelho da prosperidade, não. O evangelho, ele é próspero. Ele te deixa você realmente, sem prosperidade quer dizer você não sentir falta de algo. Você não pode não tê-lo, mas você não sente falta. Está suprida a sua necessidade. O evangelho te supre. Tudo. Como disse bem a missionária Petrolina, que não é o evangelho da prosperidade que estão preferindo, é o evangelho do dinheiro, né? Tá vendo? É multiplicação de dinheiro, a qual nunca existiu. Não tem na Bíblia isso. Ah, mas o Salomão era rico, foi expor tudo, ele não pediu dinheiro. Primeiramente a Deus ele não pediu dinheiro, ele pediu sabedoria. Peça você também sabedoria. Peça cargo, não, irmão. Não peça diplomas, não. Não peça sabedoria. E se alegre toda vez que você tiver uma oportunidade de falar do amor de Deus. Se alegre. Fale com alegria, mesmo que você seja criticado, mesmo que você seja perseguido, mesmo que não goste que você fale, mas fale, se alegre. Porque são formosos os pés daqueles que levam as boas novas do Senhor. Oh, glória! Espero, irmãos, que esse programa tenha contribuído, né, com um pouco na sua vida, na sua fé, te desprendido um pouco deste mundo aqui. Que o Evangelho é isso, é te desprender deste mundo. É fazer você enxergar outras coisas. Buscar em primeiro as coisas que vêm do alto. Hoje eu tenho essa alegria. Por quê, pastor? Porque eu estou sentado numa cadeira, dentro da minha casa, falando nesse momento aí para centenas de pessoas através da Rádio Missões Web, o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Deus. Podendo edificar, levar a palavra, né? Já
Agradeço aqui a confiança das pessoas que me recebem através da Rádio Missões Web, no seu lar, no seu trabalho, na sua casa. Agradeço você, agradeço a confiança que o meu pastor tem, pastor Ida Júnior, né, de estar congregado lá, de acreditar no trabalho. E só gratidão, irmãos. E Deus, ele não está nos preparando só para essa terra, não. Ele está nos preparando para algo maior. Que vai dizer, lá em Coríntios, vai dizer que nem um olho viu, nem um ouvido ouviu, e não subiu o coração de homem algum o que ele tem para mim e para você. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. E que a paz que exceda todo entendimento humano venha estar com vós, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.